o extensômetro 1 foi colado na direção longitudinal, na face superior, né? Aqui caberia melhor falar de geratriz superior. Deixa eu até já arrumar isso para as próximas. Superior. Extensômetro 3, na direção transversal, né? Na geratriz inferior. E o extensômetro 2 foi colado em uma das faces laterais, né? Com uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo longitudinal. Então, na figura, isso fica muito claro, né? O tamanho dos extensômetros é irrelevante, como eu já disse, né? A análise é sempre pontual aí. Considere suas leituras como pontuais, né? Sabendo que T, né, o torque aplicado, é 2 vezes K, agora eu botei esse vezes, né? Que teve gente que fez confusão na outra lista. Quilonewton-metro. Força, né? A força aplicada, aquela força inclinada, é de 3 vezes K quilonewton, o ângulo, né, de inclinação da força, né, em relação ao eixo Z, né, é 30 graus. Então, eu quero as deformações em cada extensômetro, tá certo? Lidas em cada extensômetro. Então, né, o problema todo está aqui, tá certo? Mostrado aqui. Então, pessoal, para resolver, e aqui, né, só para mostrar, né, aqui a força inclinada, claro, no plano, né, não dá para saber, ela está inclinada, por isso que eu faço essa vista frontal aqui, tá certo? E aqui na vista frontal fica muito claro, né? Força P, inclinada em relação ao eixo Z aqui de 30 graus, o extensômetro 1 na longitudinal, o 2 a 45 graus aqui, né, na face lateral, e o 3 aqui na geratriz inferior, colado na transversal, né, na direção Z. Então, pessoal, eu quero partir dos esforços que estão sendo dados e chegar nas deformações lidas. Então, é aquele caminho, né, que a gente está acostumado aí nos livros, né? Primeiro, vou calcular os esforços na seção onde estão colados os extensômetros, tá certo? Depois, vou calcular as tensões que atuam, né, nos pontos em que estão colados os extensômetros, né, para depois calcular, né, por meio das relações constitutivas, as deformações. Então, vamos lá. Eu vou ter o torque, né, 2 vezes o K, então 6 kN/metro, o P, 9 kN, né? E aí o raio, né, é o mesmo para todo mundo. Tá. Vamos me dizendo aí se bateu, né? Sigma X1, né, deu menos 22,4 megapascal, né, como eu já tinha falado, ia dar negativo mesmo. O sigma X3, né, é o mesmo valor, mas com o sinal contrário, positivo. E o sigma 2, né, um pouco maior, né, a parcela horizontal da força é maior, né, já que o ângulo é 30, né? Então, a parcela horizontal é maior, então a tensão realmente no ponto 2 é maior. E é compressiva também, né? Aqui, ó, o tal XY2, como eu falei, né, a parcela do torque negativa, ela acaba, né, a parcela do torque é mais significativa mesmo, né? Vai ser negativa a tensão de cisalhamento no final das contas. Tá? Menos 7,16 megapascal. Calcula aqui, ó, a deformação de cisalhamento, né? Aí estão aqui os valores, né? A deformação no ponto 1, no extensômetro 1, menos 109 micro, tá certo? Quem pediu aí o K igual a 3, bateu aí? Oi? Professor, bateu. Professor. Sou do mesmo grupo. Obrigado. O ponto 3, então, né, deve ter batido também, não é isso? Aí deu menos 34,94 micro,
menos 35 micro. Né? Aí o ponto 2 ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque ele não está nem na direção X, nem na direção Y. Teria que fazer transformação. Então está aqui, ó. Aplico a transformação, né? Depois de determinar εx e εy, né? E chego nesse valor aqui, ó, de menos 110 micro. Tá certo? Bateu tudo aí, pessoal? Bateu, professor. Bacana. Valeu. Então, dúvidas aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom. Então, vamos para questão 5. Tá certo? A questão 5, né? Bom, a mesma barra, na verdade, né? Mas agora um esforço, são colocados esforços diferentes, né? E agora eu estou dando os valores de deformação para determinar os esforços aplicados, né? A estrutura, já falei com vocês isso, para estruturas um pouco mais complexas, isso é bastante comum, né? Como a gente não tem muita certeza de dimensões ou realmente dos esforços aplicados, a gente usar, né, a extensometria para determinar isso, né? Ou dimensões ou esforços, né? Se a gente conhece bem os esforços, a gente pode, por exemplo, determinar se teve, por exemplo, alguma perda de espessura naquela estrutura, né? Para estar dando aquelas deformações, né? Que normalmente teriam que ser diferentes. Então, estão aqui, né? Aqui, né, pessoal? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o Word, né? O comando da questão, tá certo? Então, a mesma questão que agora eu botei aqui, ó. Deixa eu ver se está tudo certo. 0,29, tá. As 3 deformações aqui, tá certo? Para a gente calcular os esforços, né? A força e o torque. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, vejam aí se bateu, né? Aqui o P eu isolando, né? Só que aqui eu botei... Eu não substituí, né, o momento de inércia. Eu calculei aqui a parte, né? Tanto o I quanto o J. Aqui, ó. Bateu aí? Quem falou para usar o K igual a 3? 981 newton. Bateu. Ótimo. E o torque, né? Aquela mesma análise, aqui, ó, é porque eu dei um tratamento um pouquinho diferente, né? Mas, lógico, vai dar o mesmo resultado. Eu calculei a tensão, né? A partir da tensão, atuando lá a 45, né? Mas cheguei, ó, no mesmo equacionamento, né? A essa conclusão aqui, né? Se eu trabalhar isso daqui também, ó, vou chegar na mesma equação, tá certo? Então, tem algumas formas, né, pessoal, de chegar nesse resultado. A gente conhecendo os conceitos e as equações, né, não se atrapalhando com os conceitos, principalmente, né, o que o torque gera, tensão de cisalhamento. Então, no plano que ele está aplicado, ele não influencia as deformações normais, né? E aí, ó, o torque está aqui, né, já tem o valor de P lá em cima, né, o torque deu 1.900 ou 1,9 kNm. Bateu também? Bateu também, professor. Gente. Então, pessoal, estamos aí, né, com as listas 1 e 2 comentadas, tá certo? A lista 1, inclusive, já foi corrigida, em breve a gente passa o resultado para vocês, a lista 2 está sendo corrigida também. Aí, como eu já comentei, né, a gente vai dar o conteúdo agora de fase de pressão, vamos começar hoje para terminar na quinta. Na sexta, eu deixo para vocês a lista envolvendo vaso de pressão e critério de falha, tá certo? Misturando os dois assuntos. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos falar aqui de vaso de pressão de paredes finas.
tá certo? Isso aqui, né, é um tópico, né, dentro dos capítulos de transformações de tensões, né, no BIM e dentro de cargas combinadas lá no Hibbeler, tá certo? Só que aqui na nossa emenda, então a gente viu cargas combinadas, né, na Imexol 1, só que na emenda Imexol 2, que aborda fase de pressão. É até bom porque a gente pode dar alguns detalhes a mais, tá certo, pessoal? Em fase de pressão, né, a gente pode, com algumas particularizações, né, também trabalhar com dutos, tá certo? Então, são duas áreas, né, muito grandes, tá certo? Muito amplas dentro da engenharia, tá certo, pessoal? Fases de pressão e dutos, tá certo? De transporte de óleo, gás, água, né? Diversos minérios, tá certo? Aqui a Vale mesmo, né, pessoal? Tem alguns dutos aí enormes, tá certo? Para transportar minério, né? Lama de minério para suas minas, tá certo? A Imeris, né? Que é uma empresa de papel, né? Ela transporta também, ela tem 2 dutos de quase 200 quilômetros, né, para transportar caulim, tá certo? Lá de Ipixuna, né, até aqui em Barcarena, né? Inclusive esses dutos deles, eu tive a oportunidade, né, de fazer um trabalho de consultoria, né, para analisar esses dutos da Imeris, né? Isso bastante tempo, né? Lá, acho que em 2010, 2011. Mas, enfim, e vaso de pressão, né? Nem se fale, pessoal. Todas as plantas, né? Grandes plantas de processo, você vai ter aí vaso de pressão, caldeiras, tá certo? Nessas plantas aí de processo, né? Mais destaque, né? Para as plantas, por exemplo, de produção primária de óleo e gás, né? De refino, tá certo? Então, realmente é um campo bem amplo, né? E aí tem muita norma, né, que trata desses equipamentos, tá certo? E vale a pena, né, quem tiver oportunidade e interesse, aprofundar um pouquinho mais, né? Porque tem um mercado grande aí, tá certo? Para esses equipamentos, tá? Então, né, primeiras definições, né, pessoal? O termo vaso de pressão, né, define genericamente, isso aqui é uma definição do livro do Silva Teles, tá? Que é a principal referência nacional, né, bem completo, livro bem bacana mesmo, de vaso de pressão, né? Então, ele define, né, genericamente todos os recipientes estanques, né, de qualquer tipo, dimensões, formato ou finalidade capaz de conter um fluido pressurizado, né? Então, dentro dessa definição tão abrangente, né, pessoal, a gente vai incluir aí, desde a nossa panela de pressão lá em casa, tá certo? Até os mais sofisticados aí, reatores nucleares, tá certo? Mas assim, né, é claro, você tem normas, né, pessoal, que regulamentam tanto instalação, quanto manutenção, quanto operação desses equipamentos, né? Então, você tem aí códigos internacionais e você também tem uma norma brasileira, que, claro, tem como base, né, as melhores práticas internacionais, né, mas tem algumas particularizações também, né? Então, a norma que regulamenta, né, pessoal, instalação, operação e manutenção de vasos de pressão aqui no Brasil é a NR13, né? E, então, as empresas são obrigadas a cumprir aqueles requisitos estabelecidos em norma, né? Sob pena de sanções, né, do Ministério do Trabalho, até fechamento de planta, a gente já viu, né? Então, tem uma série de requisitos para as empresas se adequarem segundo a NR13. Mas é claro, né, pessoal, que a NR13 ela não usa esse escopo tão amplo, né? Então, para poder cobrar das empresas, ela define, né, um nível mínimo para considerar, olha, a partir desse nível aqui, né, para esses equipamentos,
você precisa tratar como um vaso de pressão e precisa se adequar à norma, né? Então, o que é feito, né, pessoal? É usado um produto que é P vezes V, para categorizar esses vasos, tá certo? Então, esse produto P, né, que é a pressão de operação, né? Pressão máxima de operação, né? E o volume, né, em metros cúbicos, esse produto, se for superior a 8, né, aquele vaso de pressão, né, tem um volume tal lá, sei lá, 0,1 metro cúbico, né? E tem uma pressão de operação, sei lá, de 1 megapascal, ou seja, 1000 quilopascal, né? Quando você faz essa multiplicação, o produto vai dar 100, né? Então, ele está enquadrado, tá certo? Como vaso de pressão PNR3, ou seja, uma panela de pressão, né, que eu opero lá em casa, claro que não vai estar enquadrado, né? Um compressorzinho bem pequeno, né, de ar comprimido, também não, né? Mas todos os equipamentos que se incluírem dentro desse produto PV superior a 8 vão ser categorizados. Mas é óbvio, né, pessoal, também os níveis de exigência vão depender, né? Quanto maior esse produto PV, pessoal, maior o nível de risco do equipamento, tá certo? Maior a probabilidade de falha daquele equipamento, tá? Quanto maior esse produto PV, né? E o conceito de risco, né, pessoal, né? Essa norma é totalmente baseada no conceito de risco para preservar, né, os trabalhadores, obviamente, né, daquela planta de processo e também o ambiente, né? O conceito do risco, né, tem a ver com probabilidade de falha e com consequência de falha, tá certo? Então, ó, o produto PV, né, trata da probabilidade de falha, né? Quanto maior for esse produto, né, mais possível esse vaso vir a falhar, né? E o líquido, né, ou fluido que contém ali, né, se ele é mais tóxico, né, mais corrosivo, né, isso tem a ver também com a probabilidade de falha e tem a ver com a consequência daquela falha, né? Se vaza um fluido ali muito inflamado, a consequência daquela falha pode ser muito maior do que, por exemplo, se eu tiver um vaso que tem um produto PV alto, mas o que ele tem dentro dele é água, né? Então, e aí é claro, né, as categorizações, pessoal, da norma vão ser diferentes. Essa norma, né, para quem tiver interesse, você consegue baixar, né, na internet tranquilamente. A tela comentada, né, para saber os principais tópicos. Tá certo, pessoal? Então, aqui é só um comentário, né, realmente, dentro da engenharia, né, a gente englobando aí esses vasos de pressão, né? Aqui não interessa a gente falar só das equações, né, que as pressões provocam no vaso, né? Eu sempre tento dar uma abordagem aí bem prática, né, para vocês entenderem um pouco onde isso se insere, né, na engenharia e no mundo da produção também, né? E esse conceito de paredes finas, pessoal, aí é uma convenção mesmo, né? Convenciona-se como vaso de paredes finas, vasos cuja relação RT, ou seja, raio, né, interno sobre espessura de parede, né, seja maior do que 10, tá certo? Então, a gente convenciona como um vaso de parede fina, né? As equações para esses tipos de vasos, né, de parede fina, são bem mais simples, tá certo? Do que aquelas aplicadas para vasos de paredes espessas, que também não são equações tão complicadas, né? Mas para códigos de projeto, a gente vai ver, né, como a gente usa fatores de segurança elevados. Os códigos de projeto, a maioria deles, usa realmente as equações de paredes finas, tá certo? Que são simplificações das equações de vasos de paredes espessas, né, que foram definidas por Lamé, tá certo? Há bastante tempo. Aqui, eu faço um gráfico comparando, né, os resultados, por exemplo, da tensão circunferencial no vaso, tá certo? No vaso de parede, né, de paredes finas ou espessas,
né, no vaso de pressão, comparando as equações de Lamé com a de paredes finas, tá certo? Com as duas equações. Então, o que temos aqui, né? Quando eu tenho aqui, pessoal, a relação R sobre T exatamente igual a 10, que é o meu limite, né, para eu tratar como paredes finas, eu tenho uma diferença, ó, de 5% entre as duas equações. À medida que eu vou diminuindo essa relação, ou seja, eu vou aumentando a espessura em relação ao raio, né, eu vou aumentando esse erro, tá certo? Que eu posso chegar até perto de 15% ali, né? E à medida que eu vou diminuindo essa relação, né, se o meu raio for muito maior, né, do que a minha espessura, eu vou diminuindo esse erro, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia dessa comparação, né? Vamos começar, pessoal, falando das equações para vasos cilíndricos, tá certo? Então, quando eu falo cilíndrico, né, pessoal, é o costado do vaso que é cilíndrico, né? Essa parte que compreende o maior comprimento do vaso, tá certo? A maior área do vaso é o que a gente chama de costado, essa área cilíndrica, né? Onde ele é apoiado, inclusive, né? Então, aqui eu tenho um vaso horizontal, né? Esse vaso poderia ser vertical também, né? De costado cilíndrico, né? Os tampos dele, né, pessoal, as extremidades, você vê aqui que é semisférico, né? Mas aqui a gente vai tratar do costado primeiramente. Tudo bem? Então, ó, um vaso cilíndrico tamponado, submetido à pressão interna, tá certo? Tem como tensões principais, pessoal, né? O sigma 1, mas se eu só tenho pressão interna, o sigma 1, a tensão máxima naquele vaso cilíndrico, né, vai coincidir com a direção circunferencial, tá certo? Aquela que tende a abrir, ó, o meu costado, né? E vai ser PR sobre T, ou seja, aqui o R é o raio interno e o T a espessura, tá certo? Quando a gente trabalha com paredes finas, pessoal, né, a gente extrapola as tensões externas, né, como sendo tendo o mesmo valor das tensões na parede interna, tá certo? Quando a gente está trabalhando as tensões circunferencial e longitudinal, tá certo? E a tensão longitudinal, pessoal, tem metade do valor da tensão circunferencial, tá certo? E a tensão radial, ó, que seria a minha terceira tensão principal, na parede interna, se a pressão é interna, ela é igual a menos P. Essa tensão, né, que a pressão realmente está fazendo na direção radial à parede. E óbvio, né, pessoal, na superfície externa, essa tensão, né, radial já vai ser nula, tá certo? Eu não tenho nada provocando pressão ali na parede externa, a não ser que eu tenha pressão externa também atuando nesse grupo, certo? Pessoal, a dedução dessas equações é bem simples, tá certo? Também tem diferentes formas de fazer, né? Imaginem aqui, ó, que eu pego esse duto aqui, né? Esse vaso cilíndrico, na verdade, né? Aí eu faço um corte aqui, ó. Eu pego um determinado comprimentozinho dele, tá? E eu faço um corte aqui, ó, né? Então eu tenho esse fluido contido aqui, né? E a área, tá certo, pessoal? Compreendida por esse fluido aqui contido, que é o que está provocando tensão, né? É ΔX, tá certo? Que é esse comprimentozinho que eu resolvi pegar, vezes 2 vezes o raio interno, tá certo, pessoal? Esse retângulo aqui, ó, que eu estou me referindo, né? Deixa eu ver se eu vou riscar aqui. Né? Esse retângulozinho aqui. Né? Opa, já passei. Esse retângulozinho aqui. Tá certo?
Então, a força que atua aí, pessoal, né, nesse volumezinho de fluido, nessa areazinha, é o quê? É a pressão, né, do fluido, pressão, vezes essa área. Tá? E vamos lá, para fazer o equilíbrio de forças, né? Aqui, na direção Z, eu também tenho que ter as forças que atuam na parede do duto, ou do vaso, né? Aqui. Que vai ser essa tensão circunferencial, ou tensão sigma 1, você só tem pressão interna, né? Vezes a parede aqui, ó, a área da parede do duto, que é o quê? Delta X vezes a espessura, né, pessoal? E essa força atua tanto nessa paredezinha aqui de cima, quanto na de baixo. Fazendo o somatório dessas forças, pessoal, né, o equilíbrio dessas forças, a gente chega nessa equaçãozinha aqui. Tá certo? E para a tensão longitudinal, né, bem parecido. Só que agora o que a gente vai ter? A gente teria o tampo, né? Lógico, para eu ter pressão longitudinal, isso tem que estar tamponado, né? Então eu tenho a pressão interna aqui, ó, longitudinal, né? Vezes essa área interna, né? Então, a pressão vezes πr ao quadrado, que é a área interna aqui do meu vaso, né? E as tensões que atuam na parede, né, pessoal? Que é essa tensão longitudinal aqui, ó, sigma 2, vezes essa areazinha, que é o comprimento circunferencial do tubo vezes a espessura, né? 2πr, que é o comprimento circunferencial, vezes a espessura. Então, chego nessa equaçãozinha aqui. Tá certo, pessoal? Então, né, dedução bem simples, tem outras formas de fazer, mas essa é a forma mais simples de deduzir essas equações. Né? Pessoal, se eu for jogar isso no ciclo de Mohr, né, se eu tenho exclusivamente pressão interna atuando nesse meu vaso, cilíndrico, né, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, né, esse primeiro aqui, ó, esse primeiro ciclo, que que compreende, né, o meu plano LC, né, que é compreendido pelas direções longitudinal e circunferencial, né, e aí eu tenho a minha tensão máxima, ó, que é igual à tensão circunferencial, e tenho a minha tensão mínima dentro desse plano, né, que é igual, ó, a longitudinal. Como eu normalmente, pessoal, vou fazer análise na parede externa, eu posso considerar essa tensão sigma 3 como sendo nula. Tá certo? Então, ó, vou ter aqui o meu sigma 3 sendo zero. Tá certo? Aqui no caso mais simples, né? Então, ó, percebam. No plano longitudinal circunferencial, né? Se eu só tenho pressão interna, nesse plano eu não tenho tensão de cisalhamento. Mas em outras direções, né? Eu fazendo as transformações em torno do eixo Z, naquele mesmo ponto, eu sim vou ter uma tensão, ó, de cisalhamento e ela vai ser máxima. Ó. Então, ó, em outras direções quaisquer, que não seja na direção nem longitudinal, que seria aqui, né? Nem na circunferencial, eu não tenho cisalhamento. É o meu plano de tensões principais. Mas em qualquer outro plano, ó, em qualquer outra direção, nesse mesmo plano, rotacionando em torno de Z, eu tenho, sim, tensão de cisalhamento e ela vai ser máxima a 45 graus dali, né, pessoal? Ou do L ou do C, né? E ela vai ter esse valor, ó, PR sobre 4T. Já a minha tensão máxima de cisalhamento absoluta, né, ela não vai estar nesse plano, né, pessoal? Porque ó, as minhas tensões principais são positivas, né? Então, ela vai estar fora do plano. E o valor dela vai ser PR sobre 2T. Né? Por quê? A tensão de cisalhamento máxima, né, pessoal, absoluta, vai ser dada pelo quê? Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Né? O sigma 1 é PR sobre T. O sigma 3, nesse caso, é zero. Então, PR sobre T sobre 2. Então, aqui, né?
a minha máxima absoluta, e a máxima no plano é σ1 menos σ2 sobre 2. Então, PR sobre 4T. Tudo bem, pessoal? Ok. Falando aqui, ó, de vasos esféricos, tá certo? Aí as equações mudam um pouquinho, tá certo? Para vasos esféricos. Então, olha só, para vasos esféricos, pessoal, por uma questão de simetria, as tensões normais em qualquer direção na superfície do vaso, né, vão ser iguais. Tá certo? Então, é aquele caso, né? Qualquer direção, pessoal, é direção principal. A gente tem o que a gente chama de estado de tensão hidrostática. Tá certo? Então, tá aqui, né? O σ2 e o σ1, né, vão ter o mesmo valor, vai ser igual a PR sobre 2T. A demonstração também aqui, ó, é fácil de fazer. Tá certo? Parece com a demonstração da tensão longitudinal, né, dos vasos cilíndricos. Tá certo, pessoal? E aí, olha, como as tensões, né, σ1 e σ2, ó, vão ter o mesmo valor, então, o círculo de Mohr, dentro da superfície, né, em qualquer ponto da superfície, vai ser só um ponto. Tá certo, pessoal? O estado hidrostático é isso que acontece, né? Mas quando eu quiser tratar o estado geral, né, então eu vou aqui, ó, para a direção ortogonal ao plano, né, onde a minha tensão é zero. Então, ó, no plano, como qualquer direção, né, no plano ali é direção de tensão principal, eu não tenho tensão de cisalhamento no plano. Mas fora do plano, eu tenho sim tensões de cisalhamento, ou seja, na direção da espessura, cortando a espessura, eu tenho sim tensão de cisalhamento. E o valor máximo dela, né, absoluto, vai ser PR sobre 4T. Tá certo, pessoal? Olha só, já são 10 para 1. Vamos deixar, para resolver esse exemplo, ó, que aí a gente trata de todas essas equações que foram vistas, tá certo? Vamos deixar para resolver na próxima aula. E aí eu vou falar, tá certo, pessoal, um pouquinho também de dutos, né? Falar, né, algumas particularidades, né? Falar um pouco desse livro Engenharia de Dutos, que eu tive a oportunidade de trabalhar na elaboração dele, né? É um livro com 18 capítulos, né, bem completo, tá certo? Que meu orientador foi o editor e, né, eu ajudei nessa elaboração aí, tá certo? Vou falar um pouco do processo de fabricação de dutos, que é bastante interessante, tá certo? Envolve também alguns conceitos aí, né, de conformação plástica, que vocês já devem ter visto, ou estão vendo agora nesse semestre, com a professora Nina, né? Falar aqui também, né, das normas, da nomenclatura de dutos, também, porque é um mercado bem grande, né? E as particularidades do equacionamento também, né? Tem algumas particularidades para a gente considerar aí, tá certo? E aí resolvemos os exercícios, né? Alguns dos principais, pelo menos, tá certo? Mas vamos encerrar na quinta-feira essa parte de fase de pressão. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário aí? Aqui está tranquilo, professor. Então, tudo bem. Então, agradeço a atenção.